tarde. Na aula de hoje nós vamos falar sobre as novidades na introdução alimentar e tentar contextualizar como aplicar e como orientar sobre essas novidades da introdução alimentar, das recomendações novas do Ministério da Saúde com base no Guia Alimentar de 2019, como aplicar para orientar nossos pacientes no âmbito do SUS, né? Então, como é que a gente pode pegar tudo aquilo e trazer para a nossa prática clínica, tá? Então, estou aqui às ordens também para as perguntas, se quiserem perguntar, trazer alguma dúvida prática, vocês podem usar o chat, né? Deixa eu ver se eu abro ele aqui. Vocês podem usar o chat que eu consigo responder vocês, tá bom? Então, vamos começar. Então, meu nome é Raquel, sou nutricionista, né, sou servidora pública da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, então eu trabalho no Hospital Materno Infantil de Brasília. E aí eu queria explicar para vocês também, quem estiver assistindo gravado, né, pode sempre mandar dúvida pela teleconsultoria, tá? Então, no mesmo lugar onde vocês entram para assistir as teleaulas, tem ali o botãozinho da teleconsultoria, vocês podem mandar as perguntas por lá. Então, essa aí foi uma das primeiras imagens, né, quando a gente teve o lançamento do guia. Esse Guia Alimentar da Criança Menor do que 2 anos, ele foi uma publicação que foi um trabalho muito extenso, muito completo do Ministério da Saúde, que passou por muitas consultas, né, passou por consulta pública, passou por consulta com especialistas. Eu tive a oportunidade de participar em 2018, aí pelo estado de Goiás, de uma consulta aos profissionais de saúde, nutricionistas, e tinham outros profissionais de saúde também envolvidos, mas que foi em 2018, tive a possibilidade de participar de uma consulta pública também em 2016, no ENAM de 2016, mas também o que foi muito interessante foram as rodas de conversa, discussões com pais, mães, cuidadores, também para ouvir a opinião da nossa população a respeito dessas mudanças que viriam. Então, as mudanças, elas vêm também para adequar, né, o que teve aí de novo a respeito também de toda as publicações novas que a gente teve, tanto do consenso de alergia alimentar, né, que foi um consenso novo também em parceria com a Sociedade Brasileira de Pediatria e a Sociedade Brasileira de Alergia. Algumas novidades que a gente teve em pesquisa em relação aos 1000 dias de vida da criança, algumas recomendações como sucos, algumas coisas que já eram antigas também, que foram reforçadas, mas principalmente esse guia novo, ele veio, né, para que o guia da criança estivesse conversando ali mais próximo, mais parecido com o guia da nossa população brasileira, né? Esse guia que ele foi alterado ali em 2015, tá? Então, por quê? O que é que o guia da população brasileira traz, que é tão importante, né? Que rendeu tantos elogios para esse guia alimentar? Ele traz aquele conceito, né, do alimento ultraprocessado, do alimento in natura, né, e a base da alimentação da criança, do bebê, está nos alimentos in natura. Tá? Então, agora nós temos um guia da criança que conversa, né, então que está alinhado com o guia da população brasileira. Então, essa aí é a principal mudança que nós temos nesse guia de 2019. Então, esse sou eu, né, lá na abertura, quando foram entregues algumas amostras desse guia, e tivemos muitas palestras também, né, discussões com profissionais de saúde, algumas discussões que trouxeram alguns pontos que eu vou trazer aqui para vocês, que são pontos polêmicos, que nós tivemos aí, né, orientações novas e um pouco polêmicas que a gente vai discutir aqui também na aula de hoje, tá? Isso, vocês estão vendo o slide? Eu não estou conseguindo ver ele. Tá. Então, melhorou. O que podemos encontrar nesse novo guia? Então, né, para mim que sou consultora em amamentação, eu trabalhei durante tantos anos no banco de leite, uma das
orientações mais importantes que nós temos, né, uma das mudanças mais importantes no guia novo, são as orientações sobre a amamentação. Porque o guia anterior, ele trazia, sim, algumas orientações, ele falava sobre algumas técnicas de aconselhamento, ele falava sobre a importância do leite materno. Então, ele trazia isso de forma, né, importante, ali, escrevendo os aspectos importantes da amamentação. Só que esse guia novo, ele traz muitas páginas falando sobre aleitamento materno. Ele fala não só da importância do aleitamento materno para a criança, mas ele também traz um ponto muito importante, que é o como amamentar. Que a gente sabe que as mulheres hoje, elas não, né, hoje elas não deixam de amamentar só porque elas não querem, né? A maior parte das gestantes, ela tem esse desejo, quase a unanimidade das gestantes, ela quer amamentar. E por que elas não conseguem amamentar? Por várias complicações da amamentação, mas não só, né? A gente sabe que essa questão do desmame ela é multifatorial. Mas o guia, ele traz informações muito importantes sobre como amamentar, como colocar o bebê no peito, como extrair leite se a mama estiver engurgitada, como doar leite, como armazenar o leite para oferecer para o bebê caso você tenha que retornar ao trabalho. Então, ele tem muita informação sobre a amamentação. Então, eu sugiro que vocês façam a leitura, é super importante e traz muita informação importante sobre o manejo da amamentação e técnicas para que essas mulheres consigam manter a amamentação. Traz também orientações sobre o desenvolvimento saudável da criança até os 2 anos. Resposta a algumas dúvidas e desafios que são os mais frequentes da alimentação infantil nessa fase. Informações atualizadas segundo as pesquisas mais recentes na área, como eu já falei, e atualiza algumas recomendações. Então, o que é que ele traz de novo? Tem uma linguagem simples, resposta, né, a dúvidas das mães e pais e familiares, né? Como que surgiram essas dúvidas? Nesses encontros que eles tinham, né, rodas de conversa com pais, mães e cuidadores. Algumas recomendações de consumo com bases no nível de processamento do alimento, que é o que a gente falou, né, que alinhou esse guia novo com o guia da população brasileira. Então, traz uma recomendação muito forte para que a criança não faça o consumo de ultraprocessados. Aí eu quero vamos pensar aqui, quais são os principais ultraprocessados que as crianças costumam comer e assim ter de forma muito habitual na alimentação. Eu, por exemplo, que trabalho no hospital materno-infantil, né, que a gente faz muito inquérito, recordatório e conversa muito sobre essa alimentação habitual das crianças, é muito frequente que a gente encontre nessa alimentação habitual o quê? Iogurte, Danoninho, que é um ultraprocessado, muito frequente também, bolacha maisena, bolacha de água e sal, tá? Que também são categorizados como ultraprocessados e fazem parte da alimentação da criança. É um hábito da nossa população oferecer esse tipo de alimento para a criança menor do que 2 anos. Então, é importantíssimo que a gente esteja alinhado com o guia, trazendo as orientações para a família, reforçando, vamos lembrar de um outro ultraprocessado que é muito frequente na alimentação infantil, o mucilon, farinha láctea, todos esses são ultraprocessados que não devem fazer parte da alimentação saudável, né? Não fazem parte da alimentação da criança menor do que 2 anos, tá? O guia, ele traz também muito forte a recomendação de que é 0 açúcar, tá? Então, a criança, né, o bebê, não deve consumir açúcar antes dos 2 anos de vida, tá? Então 0 açúcar. Uma outra novidade também é que não deve consumir suco, criança menor do que 1 ano, tá? E aí o guia também traz dicas de culinária fáceis e práticas, então ele trouxe também esse aspecto mais prático, né, do cozinhar para a família, do adaptar, né, as receitas da família, as mesmas preparações da família para a criança, traz alguns direitos relacionados à alimentação infantil, opções para crianças vegetarianas, e também reforça a questão da alimentação responsiva, que é quando a família ela respeita, né, os sinais de saciedade, de fome e de saciedade, respeita, não só respeita, mas também observa, compreende, interage com a criança ali no momento da alimentação, para que nesses momentos da alimentação a criança passe por experiências positivas, aprendizados e também afeto na hora de comer.
Isso é super importante também para a construção desse hábito alimentar saudável. Em relação, né, vou recapitular aqui as orientações, os conceitos do que é, né, o alimento e seu processamento, né, suas etapas de processamento. Então, os alimentos que são recomendados para criança menor do que 6 meses são os alimentos, né, de preferência in natura. Então, a base da alimentação tem que ser os alimentos in natura ou os alimentos minimamente processados. E também os ingredientes culinários, como, por exemplo, o açúcar e sal, que a gente vai evitar que seja, né? Mas a criança pode sim usar óleo ou manteiga, tá? Então, só para a gente lembrar o estado de processamento. Então, nós temos os alimentos in natura e os minimamente processados, nós temos os ingredientes culinários, que são esses ingredientes que são adicionados na alimentação, como, por exemplo, sal, açúcar, óleo, manteiga, mel e melado. Nós temos os alimentos processados, como, por exemplo, um pão. Um exemplo, vou dar um exemplo que eu acho muito fácil, né? Ele é do Guia do Adulto, eu acho ele muito fácil de ajudar a gente a entender o que é isso, né? Então, o que é o alimento in natura, o que é o minimamente processado, o processado e o ultraprocessado. Então, vamos imaginar a laranja, tá? Então, se a gente tem uma laranja, a fruta laranja, e ela vai ser consumida, né, in natura, ela ali o alimento in natura. O que seria então, essa laranja minimamente processada? Se você espremer ela e fizer um suco, tá? Um suco de laranja, então, ele seria minimamente processado. O que seria essa laranja no estado de processado? Então, ela, por exemplo, o suco de laranja de caixinha, aquele que é adicionado de conservante, que né, ele já é pasteurizado, eles fazem uma homogeneização, e então adicionam açúcar, conservante, às vezes um corante, e então ele passa, né, a ser um alimento processado. E o ultraprocessado, ele seria o suco de laranja de pozinho, sabe? Aquele suco de pozinho, então, seria o ultraprocessado. Acho que esse exemplo dá para a gente entender muito bem, né? Do que eu estou falando aqui, do que o guia fala. Então, eu trouxe aqui a imagem do sumário para mostrar para vocês o que é que esse guia tem, tá? Ele, então, é um guia, como eu falei, muito completo na parte, né, da orientação do como amamentar, tá? E ele traz a questão das orientações políticas, orientações práticas também em relação à alimentação da criança, né? Então, como preparar esse alimento, traz receitas práticas e tudo isso para contribuir. Tem essa linguagem acessível, apesar de que ele é muito grande, né? Então, assim, eu acho que uma das maiores dificuldades é essa, né? Então, a gente sabe que essa acessibilidade aí cai, né, num guia tão complexo, mas algumas peças foram produzidas e separadas, com alguns resumos, algumas orientações mais pontuais, para que isso possa atingir de uma forma melhor a sociedade, tá? Então, eu quero discutir com vocês alguns princípios do guia alimentar, tá? Os principais princípios, então, que esse guia traz, para que a gente possa aplicar na nossa prática clínica, então, no cuidado com a criança menor do que 2 anos, então, principal, né, os principais princípios são que a saúde da criança é uma prioridade absoluta e é uma responsabilidade de todos. Então, é interessante a gente entender isso também como equipe multiprofissional, que falar sobre a introdução da alimentação complementar é uma responsabilidade de todos os profissionais de saúde, da mesma forma que a amamentação, tá? Então, ela não é uma atribuição de uma ou de outra categoria, mas é de todos nós. E é uma responsabilidade de todos também em relação à sociedade, sabe? Nós como parte de uma sociedade. Então, a gestação e os 2 primeiros anos de vida são importantes para o desenvolvimento e crescimento da criança e para a sua saúde atual e futura. Então, esses são os resultados da pesquisa, né, dessa pesquisa que foi muito importante, que lança aí esse nome, né, dos 1000 dias na saúde da criança, que é justamente esse período que vai da gestação até o 2º ano de vida. Essa pesquisa publicada pelo Lancet em 2015, o que ela diz, então? Que por essa etapa da vida da criança ser responsável por alterações
epigenéticas, que a gente chama, né? Então, quer dizer, dependendo do tipo de nutrição que essa criança recebe, ela pode vir ou não a desenvolver alguma doença, tanto no presente quanto no futuro. Ah, por quê? Porque nesse momento ela está numa fase mais crítica, mais sensível, em que vai ter o aparecimento do fenótipo, tá? Então, a genética dela, ela não muda, mas a forma de expressar, né, de se expressar esse gene, que é o fenótipo, ele pode mudar. Então, essa fase dos 2 anos de vida é uma fase crítica na saúde e deve ser uma prioridade absoluta, tanto do governo quanto da sociedade, tá? Então, é super importante que a gente sim cuide desse período. Tá? As oportunidades e decisões tomadas a respeito do cuidado da saúde e alimentação neste momento repercutirão por toda a vida, né? Então, por isso que ele é um momento tão importante. Tá? Um outro princípio do guia é que o ambiente familiar é um espaço para a promoção da saúde. Tá? Então, a promoção à saúde, ela deve ser, né, deve começar em casa, certo? Então, a casa, né, o lar, ele deve ser um espaço de segurança, de relações afetuosas e que propicie alimentação saudável e segura. Tá? Então, é obrigação dos pais, é função dos pais que eles garantam essa alimentação saudável, essa alimentação apropriada, mas que também eles possam garantir um ambiente adequado, um ambiente saudável, interações afetuosas, respeito, também nesse momento da alimentação. Então, é muito importante a gente falar sobre isso, a gente trazer esse assunto para a nossa prática clínica. Por quê? Porque nós vivemos em um ambiente em que é muito natural, é muito comum e frequente que os pais forcem as crianças a comer. Tá? Então, esse hábito, né, ele vem aí e se mantém de forma muito importante ainda na nossa cultura, e os pais, claro, fazem isso sempre pensando que estão fazendo o melhor pelos seus filhos, né? Então querem garantir uma nutrição adequada, mas o que hoje a gente sabe é que nós temos alguns objetivos, quando a gente fala de alimentação saudável, né, e antigamente a gente pensava só em que essa criança tem um ganho de peso adequado, que essa criança tem um crescimento adequado. Hoje nós sabemos que né, quer dizer, a nutrição em si, a criança receber nutrientes, não é a nossa única preocupação quando a gente fala de alimentação saudável. Mas nós também temos a preocupação de que ela tenha mais saúde no futuro. Que é uma coisa que antigamente ninguém pensava, né? Que o que eu vou dar para essa criança hoje, a gente pensava em crescimento, a gente pensava em ganho de peso, mas a gente não pensava, por exemplo, em proteção contra diabetes, em proteção contra obesidade, em proteção contra doenças cardiovasculares. A gente não pensava nisso. Né? E hoje isso é uma realidade. Nós sabemos que, de acordo com, né, o nutriente, a nutrição que eu ofereço para essa criança, eu consigo conquistar mais saúde para ela no futuro. Então, isso também, né, virou um objetivo da alimentação da criança, da alimentação saudável da criança. Então é importante que a gente considere, né, esse aspecto também quando a gente fala da alimentação saudável. E um outro objetivo que a gente tem é a construção de um hábito alimentar saudável. Para quê? Para que a gente proteja essa criança contra a obesidade, para que a gente proteja essa criança também contra os transtornos alimentares, contra a compulsão, que são muitas vezes desencadeados por esses processos, né? A criança, ela tem uma capacidade inata de autorregulação, principalmente quando ela é uma criança amamentada, né? Então, ela é capaz, sim, de dar sinais de que ela está satisfeita ou de que ela está com fome, tá? E esses sinais, eles precisam ser respeitados. Então, esse é também um dos princípios importantes que esse guia alimentar de 2019 traz. A gente precisa trazer, né, começar a levar esse conceito para a nossa prática clínica no âmbito do SUS. Né, então, que aí é o princípio 3 aqui que eu já adiantei um pouquinho. Né? Então, os primeiros anos de vida, eles são importantes na formação de hábitos alimentares. Tanto a forma e a variedade com que os alimentos são oferecidos tem influência sobre a formação do paladar e a relação da criança com a alimentação. Né, que é um cuidado importante que nós temos que ter nesse período de vida, tá? Então, outro princípio é que o acesso a alimentos adequados e saudáveis e a informação de qualidade fortalece a autonomia das famílias. Então, que é importante sim que que essas famílias tenham acesso a alimentos saudáveis e que elas tenham acesso também à informação de qualidade.
que a gente sabe que hoje o acesso à informação é muito fácil, é muito amplo, tá? Mas que essa informação ela precisa ser de qualidade, tá? Nós temos alguns artigos que avaliaram a qualidade da informação disponibilizada pela internet em relação à alimentação complementar e amamentação. O que esses artigos encontraram? Que as informações sobre amamentação até não tinham uma qualidade muito ruim. Não, tinha muita informação importante, eles falavam que era importante amamentar até os 6 meses, eles falavam da continuidade da amamentação até os 2 anos, falavam sobre a importância do leite materno como alimento e também como a importância para a saúde, né, redução de doenças. Então tinha muita informação correta sobre aleitamento materno, mas as mesmas páginas e os sites pesquisados tinham uma informação de qualidade muito ruim em relação à alimentação complementar, certo? Então ainda falam muito sobre liquidificar, sobre não traz informações corretas e adequadas sobre a alimentação complementar. Então, é importante que a gente, sim, oriente essas famílias de onde procurar, né, fontes seguras de informação ou, né, às vezes estar mais presente na internet também é importante para o profissional de saúde, isso pode ser um objetivo para vocês. Mas se não, né, indicar onde é que esse paciente vai procurar informações seguras. Então, sites de fontes confiáveis, né, fontes oficiais do governo, do Ministério da Saúde, né, o guia alimentar, as peças mais menores, né, mais simples desse guia, podemos oferecer esse tipo de informação para que as famílias tenham acesso à informação de qualidade. Um outro princípio do guia é que a alimentação é uma prática social e cultural. Isso é muito importante de ser discutido, né? Por quê? Porque realmente a alimentação, ela tem significados distintos, né? Ela é, sim, uma fonte de celebração, felicidade, mas também de ansiedade. É importante que a gente traga essas discussões, né, para que a gente consiga também orientar essa família de que forma lidar com esses aspectos, né, da alimentação. Então, para quê? Para que essa criança seja educada né, na formação desse hábito alimentar saudável. Né? Entender que muitas vezes o forçar a criança, o tornar aquele momento da alimentação um momento de estresse, que aquilo pode levar a uma associação negativa. Então, só para vocês entenderem. Então, você imagina que essa criança, ela sempre que vai numa festinha, né, tá ali com os amiguinhos, com a família, naquela festinha vai ter pirulito, chocolate, e ela tem acesso a todos esses alimentos, e ali é sempre muito alegre, muito festivo, e tá todo mundo feliz, sorrindo. E aí, quando ela está na casa dela, aí tem a comida, né, que é o arroz, o feijão, o brócolis, a carninha, e é sempre estressante. É sempre estressante, nós temos sempre alguém forçando ela a comer, enfiando a colher na boca dela, sendo que ela não está com vontade naquele momento. Né? Então, isso começa a gerar associações negativas, né? E associações positivas que são indevidas, tá? Então, é super importante que sim, que também, nesse momento do dia a dia, seja alegre, né? Claro que não é festa todo dia, mas assim, o convívio familiar, que esse convívio familiar à mesa seja saudável. Então, as orientações do guia da criança menor de 2 anos devem ser adaptadas também de modo a garantir o respeito à grande diversidade cultural e regional do nosso país. Isso é super importante, né? Porque um alimento que faz parte, né, do hábito alimentar numa região e em outra região é muito diferente. Então, sempre que a gente está em estados diferentes, locais diferentes, é importantíssimo que a gente faça essa adaptação, né, das receitas, das orientações para a nossa população, tá? Para o hábito alimentar da nossa população, claro, sempre com as adaptações e adequações que devem ser feitas para tornar esse hábito mais saudável. Então, adotar uma alimentação adequada e saudável para a criança é uma forma de fortalecer sistemas alimentares saudáveis. O que isso quer dizer? Que sim, a gente deve orientar, por exemplo, o consumo de alimentos orgânicos, mas não que isso vá
elevar os custos com a alimentação, mas que a gente oriente essa família a buscar as frutas de época, a dar prioridade, por exemplo, para os produtores locais, para as feiras, né, daquela localidade, para que a gente fortaleça esses sistemas também de produção mais adequada. Tá? E sempre, né, é um dos princípios do guia, sim, o estímulo à autonomia da criança, né, que vai contribuir com o desenvolvimento de uma relação saudável com a alimentação. Mais uma vez, o guia trazendo essa questão né, da relação saudável com a alimentação. Então, como fazer isso? Né? Como promover, né, que a criança tenha esse desenvolvimento e essa relação saudável. Então, deixar que a criança escolha entre opções saudáveis. Então, assim, você oferece aqueles alimentos, né? A criança não escolhe de forma aleatória. As escolhas da criança, do bebê, sempre tem que ter escolhas limitadas, tem que ser escolhas limitadas, tá? Então, por exemplo, vai montar o pratinho dela ali e dentro daquelas opções que estão ali no pratinho, ela vai ter a opção, às vezes, de não comer algum alimento sem ser forçada a comer aquele alimento, tá? É importante sempre que ela experimente novos sabores, novos cheiros e novas texturas. É importante, sim, que ela tente comer sozinha, né? Ou ela vai segurar uma outra colherzinha, ou ela vai pegar com a mão o alimento. É importante que ela, sim, faça refeições junto com a família, tá? Então, esse aspecto, ele é super importante, muitas vezes ele é desconsiderado, tá? Então, eu estava atendendo uma paciente ontem, que ela fez uma consulta com um profissional de saúde lá, que orientou que a filha dela tinha que fazer a refeição, o jantar, às 17h30. Entre 17 e 17h30. Ela falou, nossa, mas essa hora, a gente não janta essa hora, minha família janta mais tarde. Aí ela falou, a profissional, não, mas criança de creche sempre janta essa hora, 17, 17h30, isso é horário de criança jantar. Só que aquela criança específica que ela estava orientando não era uma criança de creche, né? Não estava numa creche, estava, né, dentro de um ambiente da família, né? Então, será que a gente não podia, né, adequar o horário daquela criança comer para que ela comesse junto com a família? Será que isso não era importante? Será que é tão importante assim que essa criança faça a refeição às 17 ou às 17h30, que ela faça a refeição sozinha nesse horário? Será que não é melhor que ela faça a refeição junto com a família, no horário da família? Ou será que essa família não pode trazer, né? Se é uma família que janta muito tarde, não pode trazer o jantar um pouquinho para mais cedo e a criança também leva o horário dela um pouquinho para mais tarde para propiciar esse momento do comer junto? Que muitas vezes é mais fácil no jantar do que no almoço. Então, é super importante também ter um ambiente preparado, que favoreça a interação e a autonomia. Então, o que é esse ambiente preparado? Muitas vezes é um ambiente em que aquela criança ela vai, né, vai favorecer o acesso dela ao alimento. Né? Então, por exemplo, aqui essa mesa não tem, por exemplo, coisas quentes perto da criança, para que ela esteja num ambiente seguro. Né? Não necessariamente ela precisa de uma cadeirinha para comer, mas ela pode também comer no colo da família. Se possível, que ela, inclusive, participe do preparo das refeições, ela vai picar ali alguma folha, então a gente pode preparar esse ambiente, coloca um banquinho para que ela esteja na altura ali da pia, para participar do momento do preparo da refeição, então da forma que ela consiga ali estar presente, estar perto do alimento, reconhecer o alimento, tá? Isso é super importante para a criança. É importante também respeitar o tempo da criança, né? Entender que aquela criança ela não vai conseguir comer com a mesma velocidade de um adulto, tá? Então ela precisa de um tempo maior, ela precisa sim de interagir com aquele alimento. Quando a gente tem muita pressa para alimentar o bebê, muitas vezes ele também não consegue exercitar, né, essa autorregulação e pode acabar comendo mais do que tem vontade, a criança, e também não vai ter essa possibilidade da interação com o alimento, tá? Outro ponto, né, que é super importante do que a gente chama de alimentação responsiva, é observar e responder aos seus sinais de fome e de saciedade. Eu vou explicar um pouquinho melhor isso mais para frente. E também, né, que isso tudo favorece o protagonismo da criança e de sua história de alimentação. Então, quando a gente permite que essa criança seja a protagonista, né? Então, que ela vai, sim, né, ter voz e ter vez e conseguir se expressar dentro aí da construção desse hábito saudável.
Então, o guia traz também esses 12 passos para a alimentação saudável da criança, né, que antes eram 10, e agora nós passamos para 12 passos, que eu vou descrever para vocês a partir de agora, tá? Então, em primeiro lugar, claro, né, a gente mantém o amamentar até 2 anos ou mais, aí eu queria trazer esse destaque para vocês, que antes a gente falava, né, amamentar até os 6 meses de vida, né, que o leite materno vem até os 6 anos de vida e né, continua até 2 anos ou mais. A gente inverte essa frase. Para quê? Para que a gente valorize a importância da manutenção do leite materno até os 2 anos de vida. Né? Então, a gente começa a frase em amamentar até 2 anos ou mais, oferecendo somente o leite materno até os 6 meses. E, então, a gente pode trazer isso sempre para nossas orientações, tá? Então, por exemplo, eu que trabalhei durante muito tempo no banco de leite, né? Então, eu levava com frequência essa recomendação para as mães, a gente já usava a frase invertida, né? Porque essa recomendação já é um pouco antiga, assim, agora ela vem para o guia, mas a gente já utilizava no banco de leite. Então, sempre que a gente vai orientar, a gente falava, né? O aleitamento materno, ele é recomendado até os 2 anos ou mais, e até os 6 meses de vida você vai oferecer somente o leite materno para o seu bebê, tá? Então, faz diferença, sim, né, essa alteração na forma de falar. Então, passo 2, que a gente já conversou aqui também. Oferecer oferecer alimentos in natura ou minimamente processados, além do leite materno, a partir dos 6 meses. É muito bom que a gente comece a tentar trazer para a nossa cultura que a introdução da alimentação complementar ela é a partir de 6 meses. Então, assim, muitas vezes a criança menor do que 6 meses, ela não está preparada para receber esse alimento. Ela tem ainda muito presente aquele reflexo de protusão da língua, que é quando ele empurra a língua. Ela ainda não coordena, por exemplo, pegar um alimento e levar até a boca, tá? Porque esse processo é adquirido com o tempo. Ela ainda não sustenta muito bem o pescoço, não consegue sentar para se manter, né, organizada, equilibrada, com menos de 6 meses, e isso aí dificulta, né? Porque quando a criança vai começar a comer com menos de 6 meses, ela acaba tendo, né, que receber alimentos mais liquidificados, mais apropriados para criança menor do que 6 meses. Então, o que vem muitas vezes, né, a queixa das mães, né, a vontade de começar antes dos 6 meses, muitas vezes porque ela vai retornar ao trabalho. Então, sempre que possível, o mais adequado é orientar que ela faça a extração de leite, o armazenamento de leite, que ela se prepare com antecedência para o retorno ao trabalho, para manter esse aleitamento materno até os 6 meses, se isso é possível. O passo 3, então, é oferecer água própria para o consumo à criança, em vez de sucos, refrigerantes e outras bebidas açucaradas. Então, a partir dos 6 meses, a criança, né, quando vai começar a comer, ela precisa receber água, tá? E ela não deve receber nem suco, nem refrigerantes, nem outra bebida açucarada. O passo 4 é oferecer a comida amassada, quando a criança começar a comer outros alimentos além do leite materno. Então, eu queria destacar esse passo. Então, observem que é a comida amassada. Então, o Guia Alimentar da População Brasileira, ele não traz e ele não recomenda a técnica, né, o método de introdução da alimentação, conhecido como BLW, né? Então, é um método que está muito na moda, que está, né, assim, sendo muito falado, e há muitos anos já ele vem sendo falado. Então, uma das... como é que eu vou dizer assim? Quando começou essa construção do guia alimentar, nós tínhamos muito assim, será que ele vai trazer BLW? Será que ele vai incluir? Como que será que vai ser essa questão do BLW nesse guia novo? Tá? E também, né, alguns profissionais questionaram essa questão no momento em que a gente estava fazendo ali o debate, né, sobre o guia alimentar. E o que acontece? Qual que é a postura do Ministério da Saúde? Que esse guia alimentar, ele é um guia voltado para a população brasileira, tá? Ele é um guia que também tem esse objetivo, né, de garantir nutrição adequada, e que ainda temos muito poucos, né, estudos falando sobre BLW, é uma técnica que não é aplicada à população e não deve ser aplicada nas orientações da nossa população, de uma forma geral. Então, a minha sugestão é que nós também, como, né, trabalhadores do SUS e que, né, vão levar essas recomendações para o SUS, que a gente siga, sim, as recomendações do guia, tá?
Sempre que a gente está numa consulta individualizada também, é mais fácil, né, individualizar ali orientações, tá? Mas como uma forma de medida, né, de orientação para a população, a ideia é que a comidinha seja oferecida amassada. Tá? O guia, ele traz muito, né, como a gente acabou de falar, a importância de você oferecer autonomia para a criança. Então, a criança pode, sim, pegar um pedaço maior de comida, bem cozido, e levar até a boca, né, isso é estimulado. Vocês vão ver em algumas preparações aqui que a gente tem no guia, tá? Isso é estimulado, mas não exclusivamente a comida em pedaço grande, né? Que essa é uma das recomendações do BLW, que a criança só receba o alimento com esse formato, né? No pedaço grande, para que ela possa comer sozinha, que ela só receba os alimentos que ela pode colocar sozinha na boca dela, tá? Então, o guia alimentar, ele não traz essa recomendação. Então, passo 5. Tá? Então, reforçando que nós não devemos oferecer açúcar nem preparações ou produtos que contenham açúcar à criança até os 2 anos de idade. Que nós não devemos oferecer alimentos ultraprocessados para a criança. Que de preferência, né, a comida, né, possa ser a mesma comida para a família e para a criança, né, então que essa comidinha seja adaptada, tá? Então esse é um dos pontos de novidade aí que esse guia traz, né, que é esse compartilhamento da comida, que essa comida seja adaptada, e para que a gente possa, né, adaptar essa comida da família para a criança, é importante o quê? Que essa comida da família seja comida saudável. Tá? Então, que seja comida que a criança possa receber. O passo 8, então, zelar para que a hora da alimentação da criança seja um momento de experiências positivas, aprendizado e afeto junto com a família, e prestar atenção aos sinais de fome e saciedade da criança, e conversar com ela, interagir com essa criança durante a refeição. Passo 10, então, cuidar da higiene em todas as etapas da alimentação da criança e da família. Passo 11, oferecer à criança alimentação adequada e saudável também fora de casa, então nesses momentos em que ela sai de casa. E o passo 12, que é proteger a criança da publicidade de alimentos. O máximo que a família puder, né, proteger a criança, explicar para a criança aos poucos sobre esse marketing inadequado e inapropriado. Então, aqui, né, essa imagem, ela traz um exemplo de como que essa mesma alimentação do adulto, ela pode ser adaptada em diferentes consistências de acordo com a idade da criança. Né? Então, um dos objetivos da introdução alimentar é que por volta dos 12 meses, essa criança já esteja recebendo uma consistência muito parecida com a consistência da comidinha da família, tá? Então, vocês podem observar, né? A cenoura já é cortada maior, o frango ainda é desfiadinho, né? Mas o feijão já está mais inteiro e a couve está aí muito bem picadinha. Com 8 meses, ainda tem ali, né, uma parte da comidinha que está amassada, o frango está bem desfiadinho, a couve bem picadinha. E aos 6 meses, a consistência é bem amassada, purezinho. Tá? Então, para a gente entender bem o que é essa consistência inicial, ela é bem próxima da banana amassada. Tá? Então, a gente pode usar a banana amassada como uma referência da consistência que nós devemos oferecer para a criança aí nesse início da introdução da alimentação complementar. Então, é super importante que o pratinho da criança ele seja composto por uma fonte de proteína, que, por exemplo, nesse caso aí foi o ovo, uma fonte do grupo dos carboidratos, né, os cereais, vegetal do grupo C, uma fonte das leguminosas, então ali a família do feijão, e aí sempre um vegetal, tá? Então, que a gente pode, né, dar preferência, como nessa foto aí, por um vegetal verde escuro, e um vegetal colorido. E o que oferecer? Então, né, o leite materno ele deve continuar a ser oferecido até 2 anos ou mais. Não é necessário dar leite de vaca ou fórmula infantil, tá? Quando começa a introdução da alimentação complementar. Os novos alimentos devem complementar o leite materno e não substituir. Tá? Então, nessa idade, logo da introdução da alimentação complementar, a criança já pode receber 3 refeições. O almoço ou o jantar e 2 lanches. Tá? O almoço ou jantar
Então, o almoço, o jantar e um lanche, por exemplo. Não tem regra sobre qual refeição iniciar primeiro. O importante é que, ao completar 7 meses, ela já esteja recebendo essas 3 refeições. E aí é que a gente vai começar o jantar. E aí o BLW, eu já falei um pouquinho, né, para vocês. Então o guia não fala sobre o BLW, mas ele traz sim alguns princípios comuns, como autonomia, independência, né, o respeito, o protagonismo e também a amamentação em livre demanda. Tá? E o guia ele tem o quê, então? O foco na alimentação responsiva, né, que é essa interação positiva entre o cuidador e a criança, né? Um dos aspectos da alimentação responsiva é esse. E aí, né, ele traz algumas informações sobre os sinais de fome e saciedade, né? O que é isso, então, na prática, né? O que é respeitar a criança e ter essa interação positiva com a criança? Então, por exemplo, durante os 6 meses, né, a criança, por volta dos 6 meses de vida, como é que ela vai dar sinais de que ela está com fome? Né? Então, ela chora, ou ela inclina-se para frente quando a colher está chegando, quer dizer, ela mostra interesse por aquela colher, ela segura a mão da pessoa e né, quer levar a comida na boca, ela quer pegar a colher. Então, assim, ela está ali interessada naquele pratinho que está sendo oferecido para ela. O que são esses sinais de saciedade? Então, ela vira a cabeça, ela já não quer mais, tá? Ela perde o interesse, ela começa a se interessar mais pelas outras coisas, ela empurra o pratinho, né? Ela fecha a boca, trava, vira o rosto. Então, esses são alguns sinais que a criança de 6 meses pode dar de que ela está satisfeita, tá? Entre 7 e 11 meses. Da mesma forma, quando ela está com fome, ela vai inclinar, né, inclinar para a colher, vai estar interessada ali naquele alimento, ela aponta para o alimento. Então, assim, a gente tem histórias aí de criança que vai lá, pega a panela, leva para a mãe, né, entrega a panela para a mãe, tipo, estou com fome. Então, fica animado ali quando está perto da hora da refeição. E sinais de que ele está saciado. Começa a comer mais devagar, então assim, tá mais lento, empurra a comida, fecha a boca, quer descer da cadeira, né? Quer sair de todo modo, quer sair ali daquele ambiente onde está sendo oferecida a refeição. Tá? Então, entre 1 e 2 anos, a criança já combina algumas palavras e gestos para expressar a vontade de alguns alimentos específicos, tá? E também pode ser a hora que começa, né? A escolher, começa a rejeitar, às vezes, alguns alimentos, acontece com alguma frequência nessa fase, tá? Sinais de que ela está saciada. Então, ela balança a cabeça, ela já não quer mais comer, ela diz que não quer, sai da mesa, brinca com o alimento, joga o alimento longe, empurra o prato, né? Então, assim, algumas formas da criança de 1 a 2 anos expressar que não está mais com vontade de comer. Essa fase também é uma fase que muitas vezes gera uma ansiedade para as famílias e que é importante a gente destacar aqui. Que muitas vezes pode acontecer de a criança entre 1 e 2 anos ter uma redução de apetite. Tá? Por que isso acontece? Porque nesse período também cai a velocidade de crescimento da criança. Então, era uma criança que ela triplica de peso até o 1º ano, ela já não vai mais, né, ter um ganho de peso tão acelerado de 1 a 2 anos. Né? Então, se vocês olham a curva de crescimento da criança, a curva vem, né, ela vai subindo muito rápido, depois ela vai ficando mais estável. Então, o ganho de peso, o crescimento, ele já não é tão rápido nesse período. Então, é natural que muitas vezes o apetite da criança faça uma adequação. E aí essa criança começa, às vezes, a comer menos do que ela comia antes, tá? Então, isso aí pode gerar uma ansiedade nas famílias. É importante que a gente explique que é natural, tá? Que está relacionado também com o fato de que essa criança, nesse momento, já não ganha peso de forma tão acelerada, certo? Algumas frases que a gente deve evitar dizer para as crianças que estão aí na fase da introdução da alimentação complementar. Agora vocês vão ver o tanto que a gente faz isso o tempo todo, o tanto que vai ser difícil evitar essas frases. Por favor, só mais uma colherzinha. Não, a gente não vai falar isso mais. Vou ficar triste se você não comer. Se não comer, não vai brincar. Se raspar todo o prato, vai ganhar uma sobremesa. Tá? Então, por que a gente evita essas frases? Porque a gente precisa de fortalecer na criança essa capacidade dela de autorregulação do apetite, tá bom? E aí eu trouxe, eu falei pra gente, a gente ainda tem um tempinho, né? Eu falei que a gente ia conversar sobre algumas polêmicas, tá? O que a gente teve aí de polêmica relacionada a esse guia novo?
ele fala que a partir dos 9 meses, a criança ela pode receber o leite de vaca in natura, tá? O que ela quer dizer com isso, né? O guia quer dizer com isso? Que a partir de 9 meses não é mais necessário adaptar a proteína do leite de vaca para o consumo da criança, tá? A gente sabe, né, quem trabalha aí no SUS sabe que muitas vezes, quando a família ela não tem a possibilidade de comprar a fórmula infantil, o que a gente faz? A gente orienta uma diluição do leite de vaca, né, e muitas vezes acrescentar, ou às vezes algum óleo, ou alguma farinha, mas que é super importante né, ser feita essa diluição, tá? E o que o guia traz, então, é que não teria mais nenhuma necessidade, né, que o mais adequado é a fórmula infantil, né, para essa criança aí até os 6 meses de vida ou até os 9 meses de vida a fórmula de segmento, mas que a partir dos 9 meses ela poderia já fazer o uso do leite de vaca integral, tá? Claro que o guia reforça que perfeito, perfeito é mamar ao peito, tá? Essa frase é minha, não tá lá no guia, não. Mas que, né, então reforça muito, né, essa importância do leite materno. Mas qual que é a orientação, então, do guia para crianças menores de 4 meses? Então, se por acaso, né, não foi necessário o uso de um complemento, o que a gente vai fazer? Até os 4 meses de idade, ele deve ser oferecido diluído, tá? Então, se essa mãe não tem leite armazenado ou não pode oferecer uma fórmula infantil, o leite de vaca ele vai ser modificado em casa, tá? Então, vai ser diluído. E aí, ela traz, né, a importância do uso da fórmula infantil, sim, né, que a fórmula infantil ela é recomendada, e que, então, para crianças menores do que 1 ano, vai ser recomendada, tá? O que é importante? E aí ele traz essa recomendação, né, como a gente já falou, que até os 4 meses ele vai ser modificado em casa e que depois ele não precisa mais ser modificado, tá? E que a recomendação para famílias que estão usando leite de vaca, mas só para vocês entenderem aqui, ele não recomenda o leite de vaca integral, tá? Para crianças menores de 4 meses. Ele não recomenda o leite de vaca diluído, mas ele diz que no caso, né, dessa família não ter condições de uso da fórmula infantil, que a gente já sabe, né, que é uma recomendação que a gente já trazia para essas famílias, então que esse leite ia ser diluído, tá? E aí, a partir dos 4 meses já não tem mais essa necessidade de diluição, certo? E que sim, ela vai usar a fórmula infantil, e aí ele traz que a fórmula infantil, então, seria necessária até os 9 meses de idade, que depois essa criança vai partir para o leite de vaca integral. Então, essa aí foi a polêmica, tá, que ele trouxe. Então, a gente vai, claro, orientar conforme o guia, tá? Então, essa é a novidade que esse guia traz. O que ele traz também de super importante, que a gente tenha esse cuidado também a fazer a orientação de uma fórmula infantil, para que a gente, nossos pacientes, eles não comprem, né, o composto lácteo, tá? Então, que é muito parecido, né, com o leite de vaca integral, com a fórmula infantil, mas que composto lácteo não é leite, composto lácteo não é fórmula infantil. Tá? É um produto que tem uma quantidade muito grande de açúcar. E composto lácteo é um produto, né, que resulta, então, dessa mistura de leite, vai ter ali por volta de 51% de leite com outros ingredientes não lácteos. Tá? Ele costuma conter açúcar e aditivos alimentares, ele não é indicado para menores de 1 ano, ele não substitui o leite materno e, na verdade, ele não é indicado nunca, tá? Porque ele é ultraprocessado. Então, qual leite recomendar? Então, a gente vai recomendar ou o leite de vaca integral ou a manutenção da fórmula de segmento. Em relação ao sal, né, então, a indicação do guia é que sim, que a gente tempere, que a gente use temperos naturais e que a gente, que essa criança, ela não precisa, né, de ter uma dieta totalmente isenta do sal, tá? Mas que sim, a alimentação da família deve ser adaptada para reduzir esse sal na alimentação, para que possa ser compartilhada com a criança. Então, na prática, o que significa esse pouco sal? Né? A gente, sim, recomendar que essa família use a quantidade adequada de sal por dia, né? A gente pode orientar que ela faça a medida, né, de quanto tempo que está durando aquele pacotinho de sal, tá? Para que a gente fique ali no máximo em 6 gramas ali por adulto de sal por dia.
E que, claro, eles evitem o uso de temperos artificiais, né, esses a gente sabe, caldo quinor, esses temperos que são industrializados, então que a família não faça o uso desse tipo de tempero. Em relação aos utensílios, tá? Então a família ela pode usar o utensílio que ela tem em casa, que ela dê preferência para utensílios que não sejam muito coloridos, tá? Porque esses muito coloridos, eles podem também diminuir o apetite da criança, tá? E o que a gente pode concluir, então, com tudo isso? O que o guia traz? Então, que a evolução da consistência, ela deve ser gradual, que os alimentos vão ser oferecidos inicialmente na forma de papa, de purê, amassadinhos, que todos os grupos alimentares devem ser oferecidos a partir da primeira alimentação, tá? Então a gente não começa com frutinha, a gente também não começa só com a verdurinha, que a gente vai ter, né, um prato completo ali desde as primeiras refeições. Pequena quantidade, uma colherzinha de cada um, mas que a gente já pode começar para esse prato completo. A refeição ela não deve ser amassada, nem peneirada, nem liquidificada. Que o ritmo da criança ele deve ser respeitado de acordo com o seu desenvolvimento neuropsicomotor. E a gente recomenda o uso do nome comida, né? A comidinha, e não sopa ou não papinha, tá? Então, a criança ela já vai comer a comida. E também devemos estimular a alimentação continuada. As dúvidas também vocês podem mandar pelas teleconsultorias, tá? Quero agradecer aqui a participação de todo mundo. Né, convidar vocês para a luta, né, a introdução da alimentação complementar é uma luta, sim, o apoio à mulher que amamenta também, né, uma luta que todos nós devemos lutar. E aí a principal referência é o guia, tá? Quero recomendar para todos a leitura e agradecer mais uma vez. Obrigada.